Sejam bem-vindos a mais um FunCernCast, o nosso videocast disponível nas plataformas de áudio, YouTube, em vídeo, Spotify, Google Podcast e também nas outras redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. É um prazer já ter aqui na nossa mesa para falar sobre ciência, tecnologia e inovação a professora Ângela Paiva Cruz. Ela já foi reitora, vice-reitora da UFRN, né? Por 8 anos reitora também, e hoje é assessora especial da gestão do atual reitor Daniel Diniz Melo e também coordenadora de implantação do PACS, que é o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, no Rio Grande do Norte. Ângela, seja bem-vinda. E além da professora Ângela, também temos aqui na nossa mesa do videocast FunCern, Olavo Bueno Oliveira, ele que é coordenador de desenvolvimento industrial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC do Rio Grande do Norte, e também junto ao PACS é o responsável pela implementação desse parque tecnológico a partir da voz do governo. Seja bem-vinda, professora Ângela, é bom tê-la mais uma vez aqui no FunCernCast, entrevistá-la mais uma vez. Então, é um prazer estar aqui com você, Bruno, e aqui na FunCern com todas essas pessoas que apoiam, né, o projeto do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo. Obrigada por essa oportunidade de conversar sobre esse projeto tão estratégico para o nosso Estado. Também, Olavo, muito obrigado por ter aceito esse convite de conversar um pouquinho sobre esse grande empreendimento, né, esse grande parque que está sendo implantado, que já tem datas para inauguração, mas já existe fisicamente, né? Obrigado por ter aceito. Nós que agradecemos, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Tenho muito, falei aqui antes de vir para cá, o orgulho que representa o IFRN aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. É uma fundação secular, né? E que tem trazido muitos benefícios. Então, é uma honra para a gente estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse parque, que com certeza vai dinamizar ainda mais a área de ciência, tecnologia e inovação. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o PACS, professora Ângela, né? 40 anos, sala de aula, UFRN, já foi vice-reitora, também por 2 gestões como reitora. E aí assumiu esse projeto desde quando e como é que foi a criação dessa ideia, que hoje a gente pode chamar de PACS? Bom, a sua questão é muito importante para situar a sociedade potiguar sobre esse projeto que vem se constituindo, não de ontem, não apenas do último ano. Isso é um projeto que ele vem sendo trabalhado para incentivar a criação de ecossistemas de empreendedorismo inovador no nosso Estado, dentro das instituições. Então, a UFRN, o IFRN, as ICTs em geral cuidaram da pesquisa ao longo do tempo, mas também cuidaram de estimular os professores, os estudantes a empreender e a inovar. Então, nos nossos planos, naturalmente, essa diretriz está presente há muitos anos. Foi assim com a UFRN, com certeza com o IFRN, com as outras instituições, bem como com o Estado do Rio Grande do Norte. O Estado sempre cuidou também, não só da educação, da ciência e tecnologia, mas também de fomentar e ajudar nisso. Então, ainda vice-reitora, nós estávamos trabalhando as políticas de inovação da universidade e colocamos em plano de desenvolvimento e em plano de gestão o apoio às incubadoras, ao programa de incubadoras. Com isso, a gente criou 5 incubadoras. A primeira delas é a Inova, que mais forte na área de TI, deu condições para que a gente criasse o primeiro parque tecnológico há 5 anos atrás, né, em 2017. Então, o primeiro parque foi criado, o IF também participa dessa construção, mas ainda em 2014 a gente já trabalhava com o governo do Estado, dentro de um programa chamado, à época, RN Sustentável, a criação de um parque tecnológico do Estado e para o Estado. Ou seja, ainda no governo Rosalba Ciarline, esse pacto foi feito com o UFRN, sem excluir as outras instituições. A universidade seria a universidade âncora do parque, mas chamaria todas as outras para que desse apoio a esse novo parque. Em 2014 ainda não tínhamos parque no Rio Grande do Norte. Então, fomos signatários, esse projeto seguiu na carteira desse programa, RN Sustentável,
mas ele só veio criar mais fôlego e força e diretrizes por volta de 2018. Durante esse tempo, a UFRN, o IFRN, nós estávamos participando com o governo do Estado do projeto do Parque Tecnológico, mas ainda houve uma consultoria e algumas diretrizes foram mudadas. No final de 2018, então, o governo do Estado se dirige à universidade solicitando que o Parque Tecnológico ficasse com sede no nosso campus em Macaíba, num prédio que nós havíamos recebido, devolvido pelo Instituto Santos Dumont, que fazia parte daquele complexo chamado Campus do Cérebro. Portanto, o prédio está pronto e o governo do Estado entendeu que era o local adequado, porque estava pronto para a gente tocar. Então, em 2019, eu saio da reitoria, mas vim acompanhando todo esse processo e o nosso reitor, o professor Daniel, solicitou que eu permanecesse como assessora para dar continuidade ao projeto do Parque Tecnológico, que será em Macaíba. Então, desde então, 2019, nós trabalhamos com o governo do Estado, com 4 prefeituras que conseguimos atrair para o projeto, que é Natal, Macaíba, naturalmente, onde está o parque, São Gonçalo e Parnamirim, o SEBRAE, a FEComércio, né, e a Federação da Indústria, representando o setor produtivo, e as universidades, a UFRN, a UERN, o IFRN e o Instituto Santos Dumont, que é nosso prédio, nosso Instituto de Pesquisa em Neurociência e Neuroengenharia, que fica ao lado do prédio do parque. Então, é um projeto que vem, né, sendo construído por várias instituições, por isso que eu diria que o Parque Tecnológico não é um parque da UFRN, nem do Estado. Ele é um parque de várias instituições que pensam juntos, e tudo que a gente preparou de projetos estruturantes para o parque foi à mesa antes da pandemia, né? Com todas essas instituições, e durante a pandemia, na forma remota, nós também seguimos trabalhando e temos avanços significativos para a implantação a partir e a abertura, funcionamento, a partir de 2023. E, Olavo, queria, por parte do governo, né, como é que essa iniciativa ela passou a ser incorporada? Né? Ela ganhou a chancela do governo dentro desse processo de crescimento, instalação. Eu queria, antes de falar sobre esse assunto, eu só queria complementar o que a professora Ângela comentou. O parque, ele não se circunscreve realmente ao local físico, ele existe, né? Ele vamos dizer assim, ultrapassa as fronteiras físicas, né? Então ele existe realmente na comunidade. Então, assim, é um ambiente de congraçamento de oportunidades de negócios, né? Onde todo o setor produtivo, o governo, né, e a academia se encontram. Mas assim, ele existe fora. Ele existe dentro do governo, ele existe nas universidades, ele existe dentro do setor produtivo. Então, é importante salientar, e isso é um ponto dentro que a desse professora... cenário do Estado, digamos assim, as instituições, as empresas e instituições, sobretudo as educativas, têm vocação para fazer esse tipo de atividade, é isso? Exatamente. Inclusive, assim, já existem trabalhos, obviamente, dentro da FIERN, dentro do SEBRAE, dentro das universidades, como a própria professora Ângela colocou, de inovação, de startups, de aceleradoras, né? O objetivo é juntar isso, assim, é congregar, integrar todo esse esforço num local, né? E capitaneado aí pelo Estado, que investiu, e agora respondendo a sua pergunta, tem investido bastante, né, através da administração da governadora Fátima, no sentido de atrair recursos, né? Então, um dos primeiros passos foi usar o dinheiro do Banco Mundial. Então, houve um trabalho muito grande da governadora, né, quando ela iniciou a administração, para garantir um mínimo de recursos para que o parque pudesse se tornar realidade. E isso, graças a Deus, aconteceu. Né? Nós já estamos aí numa fase, tivemos uma fase ainda, quando eu cheguei na secretaria, de análise pelo Banco Mundial. Então, nós tivemos a vinda aqui de um consultor que passou, infelizmente, na época, nós estávamos com a pandemia, ele viria aqui,
Então, nós fizemos todo esse trabalho, né, junto ao Banco Mundial e com os players mais importantes, com os parceiros mais importantes, através de entrevistas, né, de análise técnica e econômica do parque, passando para o consultor, então, a certeza de que realmente nós temos uma equipe competente, né, de todas as instituições presentes e também condições de levar esse projeto a um bom termo. Então, foi liberado o recurso, né, no final de 2021, e nós agora, esse 2022, nós iniciamos as obras, né? Como a professora Ana já falou, já existe o prédio, já existe a área, né, construída, nós estamos reformando e adaptando uma escola para um parque científico e tecnológico, né? E isso, então, é que está dando a continuidade. E, obviamente, a gente espera, a partir já de 2023, temos aí o funcionamento do parque. Nós temos também, além desses recursos do Banco Mundial para a parte de obras... Em torno de quanto? Vamos lá. Então, hoje, para a parte de obras, está girando em torno de 7 milhões e meio. Agora, o total investido vai estar na ordem de 10,8. Essa diferença é relativa a equipamentos, mobiliário, equipamentos de lógica e segurança e outros equipamentos que são necessários para o funcionamento do parque. Então, o total de investimento do governo para essa fase, né, primeira fase 0 do parque, é 10,8 milhões. Professora Ângela, a senhora falou das instituições, aí eu volto a dizer. Por exemplo, no UFRN nós temos a incubadora, né? Temos incubadoras que já passaram a ser criadas em outros campi, como Mossoró. E a UFRN também tem o próprio Instituto Metrópole Digital, que é uma grande instituição para fomento tecnológico, inclusive para oferta de produtos. Então, essa aptidão dessas instituições, a UFESA também, a UERN, isso ajudou, colaborou também para que até o governo chegasse mais próximo rapidamente e quem sabe outros parceiros possam chegar mais para frente? É bem importante a sua pergunta, porque nós queremos falar para cada cidadão. Nem todos estão sabem necessariamente o que acontece dentro de uma universidade, dentro do instituto, o que fazemos, quais são os planos do governo e por que eles são aqueles. As prefeituras também, por que estão interessadas num parque tecnológico. Então, a sua pergunta é bem importante para esclarecer a sociedade que nas universidades, por exemplo, por que é que nós saímos com essa proposta de parque que vai além das ações que o Parque Metrópole já faz, que é na área de TI. Bom, as universidades e institutos do nosso estado, eles produzem ciência, tecnologia, e muitas desses trabalhos produzidos, né, de tecnologias, de ciência desenvolvida, têm aplicabilidade na vida do cidadão, no consultório médico, no ambiente de comunicação, na nossa vida diária do trânsito, na segurança, nos ônibus. Então, tudo isso vem de ciência, vem do que nós fazemos na educação superior, nos nossos laboratórios de ensino, de pesquisa e de extensão, buscando dar respostas aos grandes gargalos, problemas, situações que a população, cada pessoa vive. Então, nós trabalhamos para isso. Mas como é que isso chega na mão do cidadão? Então, por isso que as nossas instituições se voltaram para a aplicabilidade daquelas soluções. Muitas soluções têm que ir para a casa do cidadão, para o hospital, para a TV, para vários setores de governo, etc., para as ruas, não é? Então, por exemplo, saneamento básico. Todo mundo quer, mas de onde vem aquele conhecimento para fazer o saneamento básico numa cidade como a nossa, numa cidade como São Paulo? Isso vem de ciência, de estudo. Então, nós avaliamos lá em 2014, na década de 2000 para cá, que as nossas ICTs, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, elas estão com muitos doutores que estão produzindo esse conhecimento e que ele precisa, uma parte importante dele tem essa aplicação. Então, por isso, o programa de incubação de empresas nas nossas instituições aumentou, o programa evoluiu. Aqui nós temos no Rio Grande do Norte, nas várias regiões, porque nossas instituições estão em todo o estado, não é? Cada um nas suas posições geográficas, as incubadoras foram se organizando no nível do estado. São 20 incubadoras
Me parece que o número hoje são 22 incubadoras, contando só as instituições públicas, né? Então, fora as privadas que também estão indo nessa linha. Essas incubadoras, ou seja, tem um potencial tecnológico desenvolvido, né, em desenvolvimento, ao tempo que a economia do Estado reclama por soluções tecnológicas, né? As indústrias que chegam ao Estado, e aí Olavo pode falar mais um pouco sobre isso, são empresas, algumas delas de base tecnológica, que necessitam da solução tecnológica. Então, casou a necessidade das empresas que estão no Estado, que estão chegando no Estado. Essa grande demanda, né? Essa grande demanda e o potencial tecnológico que o Estado tinha. Então, pensamos um parque a partir de 2014 que atuasse em áreas de energias, por exemplo, na área de saúde, na área de indústria 4.0, porque há essa necessidade dos vários setores econômicos do Estado e há uma oferta de soluções geradas pelas nossas ICTs. Então, é por isso que o parque surge, não é? Não é do nada, é porque nós caminhamos para confluir o que produzimos para chegar como um bem comum para a sociedade. Isso. Então, é isso que o parque vai trazer. Um encontro de setor governamental, setor empresarial e universidades, os três ambientes conversando e dizendo, eu preciso de tal solução, o governo apoia e o setor acadêmico vai construindo as respostas. Esse é o ambiente que a gente quer inaugurar em 2023. Esse é o que está na tríplice hélice. Quádrupla. Quádrupla, né? Você percebeu que eu não descuidei do cidadão, da sociedade. Nós trabalhamos para ela. Para ela. Inclusive, ressaltando ainda mais o que o professor Ângela está falando, eu venho do Sul, né? Venho de São Paulo. Trabalhei no INPE muitos anos, sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei no INPE, trabalhei lá no CTA também, em São José dos Campos, e lá na USP. Então, eu tive a oportunidade de passar por grandes instituições de ensino, de pesquisa, e quando eu chego aqui em Natal, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu me deparo com um conhecimento, com um potencial científico e tecnológico que não deixa a desejar nenhuma parte do Brasil, né? E isso, mas ainda, né, de certa forma, contido, distante do setor produtivo. Um grande potencial. Um grande potencial que está ali, né, armazenado e que precisa ter um canal de comunicação e que precisa ser útil, né, ou seja, ser utilizado pelo setor produtivo, principalmente, e para a sociedade como um todo, como o professor Ângela ressaltou. Então, o Parque Científico e Tecnológico ele vem com esse objetivo, de procurar dinamizar essa integração entre os setores, né, e fazer com que esse conhecimento seja aplicado efetivamente na sociedade e no setor produtivo. Um outro ponto é a integração da sociedade, né? Como a professora Ângela já falou, existem 4 prefeituras hoje que estão ligadas ao projeto, né? Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Macaíba, onde vai ser instalado o parque. O objetivo, né, não é somente ter um parceiro, mas é efetivamente também trazer esse conhecimento à sociedade. Não queremos transformar o parque numa ilha de excelência, né? Ele vai ser, naturalmente, mas que esse conhecimento também seja aplicado nessas comunidades. Então, por exemplo, a mobilidade elétrica, né? Nós já vamos iniciar o parque com mobilidade elétrica. Agora, essa mobilidade elétrica não deve ser circunscrita a menos ao parque. E sim o acesso. Para quem está em casa agora ouvindo, o que seria o prático dessa mobilidade elétrica, por exemplo? Desculpa, não entendi. Para quem está em casa assistindo ou ouvindo, ele vai receber essa mobilidade elétrica, significa o quê? Significa que ele vai trabalhar de uma forma, hoje, por exemplo, fazendo um parêntese aqui, o Rio Grande do Norte é o estado líder, né, de produção de energias renováveis do Brasil, né, principalmente energia eólica. Quase 30% da energia eólica do estado é produzida aqui do Brasil é produzida aqui no estado. E sempre foi líder, desde o início. Né? Então, nós temos uma matriz limpa, né,
através da energia solar, energia eólica, né? E outras modalidades de energia, uma pequena parte só que é fóssil, né? Que ainda é a base do diesel. Só que assim, nós produzimos uma matriz limpa. Agora nós vamos consumir de forma limpa, né? Os carros todos que circulam aqui usam ainda a tecnologia motores de combustão interna, né? O objetivo é que essa tecnologia, né, seja disseminada. Então nós vamos ter uma produção sustentável, né, uma produção de energia limpa e um consumo sustentável, usando energia elétrica. Então, até eu fiz acho que foi 4, 5 meses atrás, fiz um test drive, inclusive para o parque, de um carro elétrico. E passamos ali próximo da rodovia, né, da BR. Eu fiquei pensando, parei o carro, fiquei pensando, olhando aquele movimento, né? Fiquei imaginando todo esse fluxo elétrico, né? Ou seja, nós não teríamos poluição, né? Não vamos ter poluição, ruído, né? Poluição sonora também. Sonora, quer dizer, esses carros fazem praticamente barulho, né? Barulho, né? Então, nós vamos ter assim um benefício e fora, né? Os ônibus, o transporte público, né? À medida que essa tecnologia se integra à sociedade, o objetivo é atender a população, né? Através um custo menor também, talvez. Um custo menor, um conforto melhor, né? Os ônibus são modernos, né? Os ônibus elétricos são modernos e que permite então que a população tenha um melhor, vamos dizer assim, um custo-benefício melhor, né? Ou seja, o investimento público retorna para o consumidor, né? De forma mais adequada, né? Entendi. Então a gente tem sempre esse papel de levar, né, essa informação da energia limpa, das energias renováveis. Queria fazer uma pergunta em relação a essa infraestrutura. Tá? Acho que talvez vamos começar pelo nome, Augusto Severo, né? Sim. Macaíba, tem Isso. toda uma relação. Como é que foi dado esse nome? Já foi do início ou foi com o tempo que foi escolhido? Também Bom, lá em 2014, ficou lá o Parque Tecnológico do Rio Grande do Norte, lá nos nossos protocolos de intenção e minutas de acordos de cooperação entre as instituições, um parque tecnológico do Rio Grande do Norte. Quando nós retomamos a discussão no grupo das várias instituições, 2018 e 2019, basicamente em 2019, quando eu já tinha mais tempo fora da reitoria para cuidar apenas do projeto do parque, né, eu fiz a proposta de homenagear Augusto Severo, porque Augusto Severo é um aeronauta, inventor, cientista, nascido em Macaíba. E este ano, inclusive, 2022, estamos celebrando os 120 anos, fazendo homenagens pelos 120 anos de encantamento de Augusto Severo, como chamamos, né? Inclusive teve o lançamento do livro, né, professor? E lançamos o livro ontem, tivemos solenidade ontem, 12 de maio, foi o dia do voo do dirigível, né, e da morte pela explosão do balão em Paris. Então, ontem nós tivemos em Macaíba, desde 7 da manhã, tivemos uma bela celebração, missa, atividades culturais, cortejo, visita ao obelisco que tem lá em homenagem a Augusto Severo. Depois, em Parnamirim, nós abrimos uma exposição no Complexo Cultural Trampolim da Vitória, com a exposição fotográfica de muitas imagens e jornais sobre a morte de Augusto, a vida e a morte de Augusto Severo. E à tarde nós tivemos lá no Complexo da Rampa, o lançamento do livro O Homem que Sonhou Voar, Augusto Severo, O Homem que Sonhou Voar, que é um livro da editora, apoiado pelo Complexo da Rampa, e que foi lançado ontem. É um livro destinado a um público infanto-juvenil, porque nós queremos, assim, não só os adultos, né, mas as crianças e os jovens, eles conheçam nossa história e valorizem esses homens, grandes homens, que não tiveram medo sequer de sonhar. Eles não tiveram medo de realizar. Olharam sempre para cima, né? Sempre para cima. Então, ontem tivemos esse espaço, o livro vai ser também digital e teremos mais 2 livros a serem publicados durante o ano. Então, voltando para o nome, em 2019,
nós tivemos, então, essa proposta para as instituições PAX é o nome do dirigível, que ele colocou no último dirigível, né? E PAX é paz. Né? Então, a gente quer um ecossistema de inovação que seja indutor de bem-estar e de paz para a sociedade. Claro que o nome foi recebido por todos com muita satisfação e justeza, né? Então, Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, e a gente já o chama carinhosamente de PAX. Então, essa é a razão, e certamente nós estaremos lá em Macaíba nos somando a outros equipamentos que lá já existem, como a Escola Agrícola de Jundiaí, que é da UFRN, que já faz ensino desde o técnico até a pós-graduação em ciências agrárias. E, inclusive, tem uma incubadora na área de agrárias. Nós vamos nos somar ao Instituto Santos Dumont e ao Centro Materno Infantil Anita Garibaldi, né, que faz ensino, pesquisa, extensão e serviços de saúde pelo SUS a pessoas portadoras de alguma deficiência, dificuldade de mobilidade, que requeram ciência e tecnologia na área de neuroengenharia e neurociência. O Instituto Santos Dumont é um grande instituto de neurociência do país, não é só do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos nos somar a esses equipamentos, fortalecendo um polo de ciência e tecnologia na região metropolitana, sem deixar de atuar em todo o estado. Nós queremos que esse parque seja indutor dessa questão da inovação, do empreendedorismo inovador, lá no campus de Pau dos Ferros, lá no campus de Apodi, lá em Mossoró, onde tiver incubadora, onde tiver ICT, as pessoas se beneficiem. Todas as regiões recebam, né? Exatamente. E aí vamos trabalhar com escolas, com um programa de educação empreendedora. Inclusive, esse programa já começou com as 4 prefeituras, prejudicado um pouco pela pandemia, mas nós já começamos a atuar com o apoio do SEBRAE, que é um parceiro do parque, para que a gente esteja na escola e, quando o parque abrir, a escola esteja no parque, vivendo no ambiente de incubadora, conhecendo os laboratórios. Então, isso a gente quer fomentar com o parque. O parque tem uma diretriz de sustentabilidade, como o Olavo começou a falar, e a ideia é que a energia a ser usada seja energia limpa. Nós vamos produzir, nós temos um painel lá de energia solar, e vamos fazer aquisição de carros elétricos. E já estamos conversando com o governo do estado e com a prefeitura de Macaíba, que está ali pertinho, assim, é o nosso município, para que as aquisições futuras e a infraestrutura futura do estado seja planejado olhando a eletromobilidade. E aí o Olavo pode falar mais disso, é mais inerente à área dele. O país, o mundo, nós temos um desafio até 2030 em relação à transição energética. O parque trabalhará com energias renováveis, energia limpa e sustentável. Portanto, a eletromobilidade tem que ser fomentada no nível do governo, porque não há instituição, empresa que trabalhe a eletromobilidade se não tem um eletroposto onde fazer o abastecimento. Eu ia fazer essa pergunta agora. Então, essa questão é bem importante e o parque pretende ser este indutor de práticas sustentáveis pelos municípios, pelos governos, pelas empresas. Um grande exemplo, né, Olavo? Como é que o senhor vê essa questão? O ecoposto já está planejado também, além das frotas que podem ser adquiridas pelas prefeituras, como é que, por parte do governo, e também da sua área do governo, que dialoga com a indústria, observa essa situação? Existem diversas iniciativas no país, né, que fomentam a eletromobilidade. Então, aqui no Nordeste está sendo construído o Corredor Verde, que é uns 1.200 quilômetros de Rio Grande do Norte, aqui de Natal até Salvador, com postos de recarga. O que, como falou a professora Ângela, né, não adianta nós trazermos veículos elétricos se não tivermos os postos de recarga. Né? Então, isso é uma iniciativa capitaneada pela COSERN, né?
que administra ou que é a concessionária aqui na região e que tem interesse, obviamente, do uso da energia elétrica, né, pelo transporte. O fato é que o uso da energia por parte da sociedade, ela tem tem mais pilares, né, mas pelo menos dois grandes pilares de consumo, que é o transporte, obviamente, e que contribui, né, para o processo de poluição ambiental. Então, o objetivo é realmente, principalmente em grandes áreas, em grandes centros, né, como falou o professor Ângela, até 2030, muitos países, né, já não estarão mais produzindo, inclusive, carros a combustão interna, né, ou seja, a frota europeia deverá ser totalmente modificada nesse time frame, de 2030 a 2040. Outro aspecto é a área industrial. Nós precisamos trabalhar também com a descarbonização dos processos industriais. Então, isso com certeza o PAX, né, vai atrair pesquisas, né, nessa área para contribuir não somente com a indústria local, mas com a indústria regional e até do país, no sentido de descarbonizar, porque é o consumo sustentável, não basta apenas produzirmos energia, usarmos energia limpa, né? De preferência energia elétrica. Temos também projetos, né? Inclusive, fazendo uma propaganda agora na próxima semana, vamos ter um congresso brasileiro de biocombustíveis, né? Para bioquerosene, para aviação, bio-QAV. Um grupo, né, que já tem trabalhado vários anos ligados ao FRN, né, e também responsável aí pelo RenovaBio, né, pela lei, hoje já é uma lei nacional do uso, né, de biocombustíveis na propulsão de veículos, né. Então, o objetivo desse grupo é produzir querosene para aviação a partir de biomassa, com indústrias que viriam para cá, produziriam desde a plantação, né, usando leguminosas adaptadas aqui, e que deve ser explorado, deve ser comentado bastante nesse congresso, que começa na segunda-feira, dia 16, e vai até dia 18, no Hotel Wish. Né, para quem estiver interessado, acho que é uma boa oportunidade de conhecer uma iniciativa importante, né? Então, existem várias iniciativas nesse sentido, né, no sentido, assim, para a disseminação e uso vamos dizer assim, da energia limpa, no Estado. Queria fazer... Não, pode terminar. Na verdade, eu só queria fazer Fique à vontade. um comentário, até a partir do livro que a professora Ângela citou, que Augusto Severo, ele, na verdade, tem um nome até mais famoso do que o Augusto Severo, porque ele é Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. E ele é da família, né? Maranhão. Ele foi irmão do Alberto Maranhão, governador aqui do estado. Então, existe todo um histórico macaibense, né? Como a professora Ângela ressaltou já, e muito cultuado no país que ele desenvolveu o seu veículo, que é a França. Tem uma rua de Paris, né, com o nome dele, Augusto Severo, lá na França, Augusto Severo, né? Então, assim, nós precisamos, eu acho que a oportunidade também, o nome é muito apropriado, além de ser em Macaíba, né? Dá um destaque ao macaibense de renome internacional, né? Um potiguar de renome internacional e o inventor, né? Quer dizer, um inventor, nada como um parque científico e tecnológico que vai trabalhar com ciência, tecnologia e inovação de um grande nome, né? Grande nome, né? E por natureza já... Tem um aspecto que foi comentado, é importante a gente assim, fazer todas as análises, né? Quando se propôs o nome, né? Houve uma análise da seguinte forma: Pax, né, é paz. De todo modo, foi um experimento que explodiu, que causou a morte de Sachet e do Augusto Severo. É importante lembrar que essa era a visão do Augusto Severo desde que começou a fazer pipas. Só que ele fez a primeira pipa, né, para soltar por aqui pelo litoral, ou por onde ele morava, perto do Rio, Jundiaí, etc.
Mas ele não se contentou, ele queria era voar. Né? Esse era o sonho, né? E voar tem riscos. Fazer ciência tem riscos. Tem erros e acertos. Então, a explosão do Pax é metafórico em relação ao que acontece no desenvolvimento científico. É o erro que gera as maiores certezas. Não certezas absolutas, porque ciência não tem certeza absoluta, caminho, né? Mas não é a verdade, não é o acerto no primeiro experimento que fortalece a ciência e a tecnologia. São os erros que nos levam muito mais à frente. Então, o Pax explodiu, precisamos de explosões, sim, para poder avançar. Explosões, isso é interessante, né? Porque assim, a gente fala de ciência desde a criança, tentativa e o erro, o que é, se não um método científico de aprendizagem, né? E as crianças começam a aprender dessa forma. Vamos lá aí. Eu queria falar sobre uma novidade, né, professora? Além desse ambiente físico, o Pax de Macaíba, estou sabendo que tem a novidade do metaverso. Passo para o Olavo ou para a professora Ângela? Quem pode começar com essa novidade? Antes do metaverso que eu passo para o Olavo, mas assim, nós estamos aí, veja bem, nós tivemos aí 2019 de muito trabalho, por fim aprovamos a proposta no programa Governo Cidadão, aquele do Banco Mundial, com o apoio do novo governo, da professora Fátima, a partir de 2019, excelente. A questão é que nós precisávamos seguir mesmo com a pandemia. Então, assim, é um trabalho incessante, diário, muito trabalho, inclusive durante a pandemia. Durante a pandemia, nós fizemos 15 eventos de aproximação universidade-empresa. Então, é importante dizer que o parque ainda literalmente não abriu aquele prédio para a incubadora funcionar, para a aceleradora, para os laboratórios e para firmarmos os primeiros contratos com as startups, né, e com as empresas que vão se associar. Mas a aproximação universidade-empresa já está acontecendo. Nesses 2 anos de pandemia, nós fizemos 15 encontros remotos de inovação, de pesquisa e inovação, né, e negócios com empresas, chamando empresas com apoio da Fierne, do Sebrae, do governo do Estado, trazendo as empresas para as áreas de saúde, energia renovável, óleo e gás, cosméticos, cerâmica, mineração. Produzimos 6 e-books com essas soluções tecnológicas, que é um material que nós estamos utilizando para que as empresas vejam as soluções que as universidades, naquele momento, estavam produzindo. Muitas interlocuções para a cooperação com as universidades já estão acontecendo em função desses encontros mesmo remotos. Algumas empresas que estarão nesse evento que o Olavo reportou, de bioquerosene, elas foram contactadas por nós. Por meio dos eventos. Na área de óleo e gás, já tem cooperação efetivada com pesquisadores da UFRN. E o parque não abriu ainda. Ou seja, o parque é o indutor da integração governos, ICTs e setor produtivo para um desenvolvimento, e a gente pauta esse desenvolvimento como um desenvolvimento sustentável. Então, o parque já começou. As estratégias, antes da pandemia, eram as visitas. Depois, a gente aprendeu com os encontros remotos. Agora, vamos retomar com esses encontros físicos nos eventos, mas a aproximação universidade-empresa já está acontecendo. Agora, precisamos de outras estratégias, e aí o Olavo pode falar do metaverso. Exato. Então, é interessante essa questão do metaverso, a importância da colaboração e da integração, né? Numa visita ao Sebrae, né, conversando com o pessoal da inovação, apresentando um pouco as ideias do Pax, da integração, como o Sebrae entra, né? E a gente já vem discutindo os detalhes, né, da praticidade, quer dizer, da implantação efetiva, né? E encontramos com um empresário. Ele me apresentou, um pessoal do Sebrae me apresentou um empresário que tinha ido lá falar sobre o metaverso, né? Então eu falei, bom, eu gostaria também de conhecer, obviamente, o metaverso. Nós estamos implantando um parque científico e tecnológico. É uma empresa, a primeira empresa brasileira criadora do metaverso. É a primeira empresa, é do Rio de Janeiro,
é aliás, uma pessoa muito agradável lá do Rio, o Miguel, e que nos apresentou o metaverso. E assim, realmente o metaverso encanta, por quê? Como ele mesmo define, o metaverso é uma internet 3.0, ou seja, tudo que hoje nós fazemos, É né? um ambiente, né? Onde todas essas tecnologias que hoje nós temos de videoconferência, de WhatsApp, enfim, de comunicação escrita e de áudio, se integram dentro do metaverso. O metaverso recria um ambiente físico, né? De forma virtual. Então, assim, é interessante você estar distante do ambiente físico, mas ao mesmo tempo você está dentro do ambiente físico. Então, o metaverso recria essa condição. Os recursos do metaverso são infinitos, né? Quer dizer, a possibilidade de nós estarmos visitando, por exemplo, uma instituição, de outra forma a gente não poderia, e conhecer detalhes, né, da instituição, conversar com pessoas. E ter experiências reais. Reais, né? Virtual. Dentro desse espaço Esse virtual. espaço é algo assim. Então, nos encantou, a professora Ângela esteve participando, né? Então, nós estamos em negociação para que o metaverso já comece desde o início, ou seja, o PAX já comece desde o início a usar o metaverso, tendo em vista que é um centro de inovação, né? Então, assim, nós devemos, inclusive, agora, não sei se a professora Ângela já comentou, mas nós estamos, obviamente, à busca de mais recursos, além do recurso do Banco Mundial. Nós submetemos a FINEP, entramos no edital da FINEP para obtenção de recursos para parques em implantação, né? Nós temos aí 2 parques aqui, temos o IMD também, que é um parque em operação, que também submeteu esse projeto. Nós fomos pré-classificados e vamos apresentar agora, início de junho, a fazer a nossa defesa oral, né? E esperamos poder usar esse recurso aí para a apresentação. Para a próxima fase. E a gente espera que isso seja feliz, né? Sim. E para que a gente possa, inclusive, conversar depois, como é que estão os próximos passos. Os próximos passos. Em relação ao cenário brasileiro, não sei se vocês tiveram contato com outras realidades, existem outras regiões. Quando a gente fala de região sul, sudeste, né? Para quem é da área da academia sabe que tem um número significativo, né? Tanto de empresas quanto de universidades e institutos. Existem outras regiões no país que já têm parques semelhantes e que servem também, quem sabe, de um exemplo, ou que podem trazer um diálogo interessante para a instalação desse parque aqui próximo para a gente? Sim, temos algumas experiências. Os números no Brasil ainda são, inclusive no mundo, cerca de... esse é um dado aí da literatura, mas também foi confirmado pelo consultor que esteve conosco, consultor inglês, que fez a avaliação do nosso projeto, que o mundo conta com pouco mais de 1.000 parques tecnológicos, científico-tecnológicos. No Brasil, são mais de 50, não chega a 60 parques. Agora, com o lançamento desses editais, que há quase 10 anos não havia, falando aí da conjuntura nacional, há mais de 10 anos que a gente tem decréscimo, queda livre, no financiamento da ciência e tecnologia do país. Naturalmente, faltou investimento para parques tecnológicos. Então, só em dezembro do ano passado, nós tivemos o lançamento de alguns editais e uns exatamente para parques, em operação e em implantação, né? Então, nós temos essa situação no país. A maior parte, naturalmente, é sul e sudeste, porque ele é conjugado com o esforço de ciência e tecnologia, que no Brasil também está altamente concentrado, historicamente, no sul e sudeste. Só depois do REUNE, né, que nós conhecemos bem, né, do Programa de Reestruturação das Universidades, né, lá de 2006, 2007, é que nós ampliamos bastante a presença de universidades e o crescimento dos institutos também, Norte e Nordeste e Centro-Oeste. Também entra na conta, né, das regiões desprovidas dessas oportunidades de educação, ciência e tecnologia. Então, hoje nós temos mais presença,
Mas, realmente, o Norte e o Nordeste são as regiões com menos parques. O Nordeste está em situação melhor, o Norte, muito menos. Há uma dificuldade muito grande, conhecida por quem conhece as universidades e os institutos, por exemplo, de você fixar um doutor em algumas regiões do país, não só do Norte, Nordeste também. Então, depois do doutorado, o pesquisador muitas vezes não quer ficar naquela construção, né, tão importante socialmente. Então, realmente mas tem várias experiências importantes, inclusive na região Nordeste e no sul do país, que a gente está. Quando a gente foi fazer o projeto do parque, a gente estudou a literatura e fez visitas. Nossa experiência também com o Parque Metrópole, né, que para fazer o Parque Metrópole, a gente fez essas análises. Então, nós temos boas experiências. Uma que nasceu muito parecida com a nossa é o parque lá de Belo Horizonte, o BHTEC, que é como o nosso. O terreno foi doado pela universidade, no caso lá, o FMG, né? E foi constituída uma associação para fazer a gestão do parque. Este é o nosso modelo. A UFRN faz a cessão de prédio, de terreno, são 50 hectares que a universidade está destinando ao Parque Tecnológico, e um prédio construído de 15 mil metros quadrados. Então, nós vamos constituir uma associação para fazer a governança do Parque Tecnológico. Esses modelos de governança nós estudamos, e os modelos de interação universidade-empresa, nós também visitamos alguns parques. Eu e o Olavo temos algumas visitas e experiências, além de outras individualmente que cada um teve na vida, né? Sim, na vida profissional. Quer citar alguma? Não, nessas visitas nós estivemos em São José dos Campos, né, visitando o Parque Científico, o PICTEC, né, Parque Tecnológico de São José dos Campos, e visitamos em Campinas também diversos parques. Inclusive, é interessante que essa configuração ela é multifacetada. Existem desde o privado até o totalmente público, né? Mas normalmente a situação é a mistura público-privado, ou seja, o público começa e dá início, como é o caso aqui nosso, né? Que a UFRN cedeu um terreno para o Estado, uma cessão onerosa, para que o Estado então pudesse aplicar os seus recursos na reforma e construção desse parque, e depois vai ser formada uma associação, né? Com todos esses players que nós já falamos, com as prefeituras, com a Fierne, com o Sebrae, representantes de cada uma delas, para a administração do parque. Então o parque vai ter uma administração que no início vai ter vamos dizer assim, recursos mais provenientes da área pública, e que com o tempo, né, com certeza ele vai ter recursos privados e recursos oriundos da sua própria fonte de produção de conhecimento, né? Alocação de salas, de terrenos, né? Nós não comentamos ainda aqui, mas na fase final, né, do parque, ele deve disponibilizar mais de 70 lotes para que as empresas possam instalar, né? E mais de 60 salas para que as empresas possam fisicamente instalar seus laboratórios, seus centros de pesquisa. Obviamente que o interessante do parque é que ele vai propiciar para as empresas que se instalarem um arcabouço científico e tecnológico de universidades do porte da UFRN, do IFRN, né? Ou seja, a empresa vai se instalar, mas ela vai ter fisicamente ali, além dos recursos do parque, acesso a laboratórios que ela não teria de outra forma. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva. É uma aproximação sem precedentes. Sem precedentes, né? Setor público, privado, e assim, isso acontece em todos os parques tecnológicos, mas no nosso caso, ele já começa grande, né? Como já comentamos, né? 15 mil metros quadrados de área construída, que está sendo adaptada para a implantação do parque. Então, realmente, nós estamos com uma situação... E interessante também, um apoio de todos esses grandes players, os grandes parceiros, né? Como o Sebrae, como a Fierne, como todas as universidades aqui, públicas aqui do Estado envolvidas nesse projeto, as prefeituras, o governo, né?
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós temos aí realmente um universo, um futuro muito brilhante. Muito promissor, né? Muito promissor, exatamente. E um play agora que entra, né, é a FUNCERN, né? Nessa proposta que fizemos ao edital da FINEP, a instituição convenente é a FUNCERN, né, que foi a proponente foi a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o IFRN e a UFRN são as intervenientes, mas a FUNCERN é o novo Parceiro. a nova instituição, o novo parceiro aí no projeto do Parque Tecnológico, né, e não há, eu lembro bem de um critério que a governadora, ao assumir o governo, colocou para nós. O governo colocará o parque em andamento, está no PPA, fica no planejamento estratégico do Estado, está e receberá o apoio do Banco Mundial nesse governo, enquanto ela se somente se ele for um parque inclusivo, né, sem deixar de lado nenhuma instituição ou nenhum parceiro, seja público, seja privado, que queira participar do projeto. Então, é por isso que eu comecei a nossa conversa aqui falando que é um parque do Estado e para o Estado, né? Muito bem, isso. Importante passar para quem está aí nos acompanhando por áudio ou por vídeo essa informação. Eu sei que vocês têm ainda um cronograma de atividades hoje, né? Sim. Mas desde já, em nome da FUNCERN, queria agradecer e deixar a palavra também. Existe mais alguma informação, novidade, algo mais que a gente pode passar para quem está nos ouvindo ou assistindo que faltou aí na nossa conversa? Se não, já agradeço pela entrevista de hoje. Passar a palavra para a professora Ângela. Há muito a dizer, mas vamos ser objetivos e dizer que trabalhamos para concluir as obras no segundo semestre, no final do segundo semestre. Estamos trabalhando para aprovar essa proposta na FINEP. Nós recebemos um apoio aqui, estamos trabalhando com todos os atores, pedimos apoio à Assembleia Legislativa, com alguns deputados, com bancada, etc. Conseguimos um apoio este ano de deputados, né? Temos um apoio de emendas, o Olavo vai complementar, que já vai dar para organizar a FINEP, mais esse apoio das emendas, já vai poder dar condições de ambientar o parque e nós termos, com as obras concluídas, o início lá em 2023. Visita ao Parque Tecnológico, nós organizamos toda semana, os cidadãos, as instituições que quiserem conhecer, a gente está aberto, né, para fazer essas visitas e a gente conversar, porque lembre que já não falamos mais, assim, a concepção de tríplice hélice, ela, de certo modo, negava uma finalidade de um parque, que é exatamente para quem o parque se destina, à sociedade. Então, trabalhamos nessa perspectiva de que a sociedade organizada se dirija ao parque e trabalhe com ele, buscando as soluções que na vida sente falta, né? Aquilo que sente falta pode ser a ciência e a tecnologia, junto com os governos, que vão gerar as soluções. E muitas vezes essa solução ela só se multiplica quando o setor privado entra para multiplicar o produto para todos terem acesso via políticas públicas. Então, convidar as pessoas para conhecer o projeto, não é? E espero todos na inauguração de mais um parque, de mais um equipamento que homenageia Augusto Severo. Que bom que fosse 2022, mas será início de 2023. Obrigado, professor. Muito obrigada. Então, eu queria complementar dizendo o seguinte: do ponto de vista do governo, né, da administração Fátima Bezerra, o PAX é uma das iniciativas, né, de dinamização do desenvolvimento econômico do Estado. Existem outros programas, né, que nós da SEDEC temos trabalhado, que é o PROED, né, que é bastante conhecido do empresariado local, que é um programa de estímulo de desenvolvimento industrial, de crédito presumido de ICMS, e que deverá, inclusive, ser modificado, né, para atender a empresas que venham, né, ampliar, né, a abrangência do programa para atender as empresas que se instalem no parque, né, no PAX.
Nós temos também outros programas, como de áreas industriais, distritos industriais também aqui no estado, né? Hoje nós temos 2 distritos, né? O CIA e o DIN, que são distritos antigos, né? Por isso a gente tem feito um trabalho de dinamização para o interior, levando esse conceito de distritos industriais para o interior, né? Aí já voltado para um ambiente mais empresarial, distritos empresariais. E também o programa de gás natural, programa de gás subsidiado, que é o programa RN Mais Gás, que recentemente foi migrado de um programa financeiro para um programa, vamos dizer assim, fiscal. Então, hoje, o programa ele não é desconto de CMS na compra do gás. Então, aquelas empresas que se instalarem aqui, que forem utilizar o gás, elas vão ter um gás subsidiado. Então, existem várias iniciativas. O objetivo é trazer o empresariado, né, para junto do governo, trabalharmos juntos em parceria. Ontem tivemos a visita de um empresário lá na SEDEC, ele estava destacando isso, que ele nunca viu, nessas administrações anteriores, uma proximidade, um trabalho tão forte de parceria entre o setor produtivo e o governo. É isso que a gente precisa. E isso tem feito a diferença, né? É isso que faz a diferença. Sem dúvida. E isso a gente conclama, então, que o empresariado realmente participe cada vez mais dessas iniciativas, porque o sucesso do Pax e de outras iniciativas depende realmente da aproximação com o setor produtivo. Então, conclamamos e, obviamente, a população que vai estar acompanhando esse desenvolvimento, eles vão ver os benefícios que a instalação do Parque Científico e Tecnológico vai fazer para o Estado. Muito obrigado. Vou abrir aqui uma lembrança para terminar o nosso videocast, professora Ângela e professor Olavo também. Esse livro foi produzido pelo nosso Núcleo de Comunicação, pela FUNCERN, aniversário dos 20 anos da casa. Bonito, hein? É um design. Belíssimo. Deixa eu ver se eu faço o barulhinho aqui do estalo do... para passar para o professor. Passando as folhas. É um livro que foi produzido por muitas mãos. Nós temos aqui também, agradecer a nossa equipe de comunicação, o Chablé e a Ruama estão aqui. Obrigado. Nosso coordenador Sementes Eutônio, da Existência. Sementes da Existência, conta maravilha. um pouquinho da história da Fundação. A Fundação, inclusive, né, a Fundação, em 1998, surgiu de uma conversa embaixo de uma das árvores do nosso estacionamento aqui da então Etferne, passou para a Cefet, então tem tudo a ver com o design desse livro, pelo nosso artista plástico aqui, Chablé está aqui atrás. Essa parte artística Lindo, foi né? dele. Muito bom. Parabéns. As fotos da nossa equipe também, e eu e o Telton tivemos a oportunidade de coordenar e organizar o livro. Inclusive tem uma poesia do Chablé que cada capítulo tem uma parte dela. E conta um pouquinho da nossa história, né? As falas do professor Belchior, Sim, sim. o prefácio, o pós-fácio do professor Íris, os 2 reitores Nossos que antecederam reitores. o professor Arnóbio, o professor Jário, superintendente. Tem um bloco falando sobre alguns projetos e ao final também colaboradores da FUNCERN Nossa. e também uma breve fala de cada diretor de camp do IFRN. Queria Maravilha. agradecer a professora Ângela, né, e o Olavo pelo nosso encontro de hoje, em nome da Fundação, concedendo esse presente para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado Parabéns mesmo. aí aos Parabéns. você, os artistas aí, todos os artistas aqui Presentes. E assim, participaram dessa produção. Muito bonita, eu adoro. Inclusive tem um Isso aqui texto é um do professor programa- Getúlio também. Aham. Tem um texto do professor Getúlio. Bem interessante. Esse aqui é o meu predileto do fim de semana. Olha, almoçar, Que que eu bom. ganho na semana. parabéns Muito obrigada pela iniciativa, oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e dizer que realmente, aproveitando o tema aqui, sementes da Da existência. o Pax ele realmente entra como uma semente, é um legado que vai ficar para as próximas gerações, né? Então, as próximas gerações que vão usufruir ele a pleno Isso. vapor, né? Então, Vai ter os seus frutos, né? vai A ter gente seus usou essa frutos, metáfora. com certeza, Também. com certeza. E mudando culturalmente, trazendo uma nova concepção para a cultura empresarial aqui do Estado, né, de integração entre os setores, né, e de, vamos dizer assim, de dinamização da economia com base tecnológica, integrada à universidade.
Isso é importante, E é essa isso. mudança. Obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço e eu sei que nos acompanhou até aqui por áudio ou vídeo, ou por áudio e vídeo. Continue nos acompanhando pelo nosso YouTube, né? Pelo nosso Spotify ou Google Podcast com o Funcern, o canal Funcern, ou Facebook, Instagram e Twitter, @Funcern. A gente se vê no próximo Funcerncast. Até lá.